Olá, amigos. A economia, além da conjuntura, com um grande fato econômico, relatando dois grandes problemas que nós temos nesse início de semana. O primeiro, as informações que estão vindo junto ao Focus, algumas alterações com relação ao Focus anterior, e o IBCBR, que vem com uma novidade com um valor bem abaixo que o mercado financeiro está esperando. Tudo bom, Moisés? Como é que está? Tudo bem, André? Tudo certo. Para quem está ligado aí com a gente, um forte abraço. Vamos lá para trazer aí essas informações e fazer algumas análises dos dados que a gente encontrou. Então vamos para o fato econômico 1, né, desse início de semana. O Focus veio com algumas novidades, né? Uma que não é tão grande assim é com relação ao IPCA, que converge muito lentamente ali para o topo, ou para a banda superior da meta de inflação de 3%. Não vai chegar ao ponto de termos ali um 4,5% de IPCA dezembro de 2025, mas vai ser alguma coisa ali beirando 5,14, 5,10, 5,15 de IPCA no final do ano. Então veio com uma ligeira queda de 0,01%, não só IPCA como o câmbio também, né? Então a gente tem uma inflação um pouco mais comportada nesse segundo semestre, muito em função também desse câmbio, depois daquele tombo do dezembro de 24 e janeiro de 25, quando a gente teve um dólar a R$ 6,30. O IPCA, então, um pouco mais acomodado, né, para 2025, mantido ali para 2026 no mesmo patamar, na banda superior do teto de 4,5%. O PIB crescendo um pouquinho mais, né, mesmo com essa Selic de 15%, tanto para 2025 quanto para 2026, saindo da projeção de 2,2 para alguma coisa 2,23, né? Um crescimento bem pequeno, mas é um crescimento, mostra que a economia está avançando, né? Muito em função da política fiscal do governo federal. O câmbio, que apresenta mais uma vez uma queda de 5,65, né? E tanto para 25 quanto para 26 por volta de 5,70. Eu acho que esse câmbio ainda está muito longe daquilo que a gente pode ter como resultado no final do ano, porque a gente ainda tem tarifas pela frente, essa tarifa de 50% decidida em agosto, e o que o governo brasileiro vai fazer se realmente essa tarifa for implementada. Então, eu acho que é muito precoce a gente dizer que o câmbio vai fechar em 5,70, 5,65, 5 alguma coisa mais comportado, tanto para 2025 quanto para 2026, sabendo da incerteza que a gente tem de economia interna, déficit público, política comercial, tarifária, agora dos 50%. Então, eu acho que é muito precoce a gente ter uma precificação desse câmbio. E a Selic, aparentemente, 15% para esse ano e 12,5% para o ano que vem, ano eleitoral, em onde tudo pode acontecer. O que tu acha assim, de novidades nesse focus dessa semana, Moisés? Olha, o que eu percebi ali que o IPCA, né, tem essa tendência de queda e ele vem junto com essa tendência de queda também do PIB. Talvez isso tenha uma relação ou uma correlação, até porque a gente sabe que com o PIB mais em queda, também diminui a inflação, porque temos, né, um poder de compra menor aí por parte da população. Talvez isso seja um dos destaques aí desse Boletim Focus dessa semana, né? E também, mesmo assim, a gente vendo o IBCBR em queda, a gente vê que a expectativa é a mesma da semana passada, que é um pouco acima das 4 semanas anteriores para o PIB, que é de 2,23%. A gente viu que o IBCBR ele veio abaixo das expectativas, né? E esse IBCBR talvez ele mostre um ponto, um momento específico da economia, depois, por exemplo, dessa sazonalidade do agro, e a gente vê agora um arrefecimento, né, da atividade econômica justamente por causa disso. E isso certamente mostra que a gente tem alguns fatores, né, que fazem com que o PIB esteja mais acima, e esse PIB mais acima com um fator sazonal
também, de certa forma, ele mostra uma especificidade da nossa economia, né, que tem sazonalidade bastante grande por sermos bastante fortes no agro. E certamente a gente vai ter aí alguns impactos com esses tarifaços, apesar de que certamente a diplomacia em algum momento deve preponderar, né? E os governos aí do Brasil, dos Estados Unidos, devem achar um ponto em comum, apesar de que isso pode afetar a balança comercial. Inclusive, se a gente for um pouquinho mais além, aqui no relatório Focus, a gente vê que tem uma expectativa de queda da balança comercial bastante forte. Não sei se tu viu ali, balança comercial, que na semana passada estava prevendo fechar em 73 bilhões, caiu para 70,9 bilhões de dólares. Então, significa que a gente tem uma queda também nas expectativas da balança comercial. Isso talvez tenha reflexos dessa política tarifária aí dos Estados Unidos, apesar de que o Brasil, né, pode abrir outras frentes de mercado. E isso também pode trazer algum benefício, né, para o Brasil. Apesar de que a gente tem os Estados Unidos como um grande cliente, digamos assim, mas naturalmente que o Brasil também é um grande cliente dos Estados Unidos, por isso que eu acredito que vai chegar um momento em que a diplomacia vai vencer, assim como em alguns outros momentos também, o próprio presidente norte-americano, ele impôs alguma tarifa e depois voltou atrás, ele até falou já que ia conversar com o presidente brasileiro, e acredito que isso vai arrefecer ao longo do tempo. Mas, por enquanto, a gente vê essa realidade e também vemos essa realidade de essa retração aí, né, da economia, inclusive abaixo das expectativas dos economistas aí, que é o caso do IBCBR que tu vai falar. O PIB do ano passado, frente a 24 comparado com 25, teve uma queda. Tá? Você acredita que esse IBCBR, o mercado financeiro os economistas estavam prevendo o IBCBR agora zerado, tá? E ele veio com uma queda negativa, uma queda, né? Menos 0,7 para esse mês, puxado aí pelo agro com uma queda de 4,2. Você acredita que esse agro andando mais devagar, com esse resultado negativo, pode trazer a inflação, ou vai ajudar a trazer a inflação, convergir para a meta ali de não para 3, mas trazê-la para uma situação mais comportada para 4,5? Acho que não, até porque a gente tem isso já, não vou dizer precificado, né, pelo mercado, mas isso é algo que a economia brasileira já se acostumou a se ajustar, né, com essa sazonalidade do agro. O que eu acho que vai impactar na inflação e vai continuar impactando é a taxa básica de juros alta. E essa básica de juros alta ainda é em função daqueles fatores que todos já conhecem, né? Que a gente ainda tem um nível de confiança ainda baixo em relação à economia brasileira por causa dos problemas todos que a gente já sabe. E quando a gente vê essas situações, por exemplo, né, de tarifaços, enfim, a gente percebe, né, que a economia brasileira, por ser mais frágil do que a economia norte-americana, ela sente mais. Então, acredito que, por causa dessa taxa básica de juros bastante alta, a atividade econômica fica menor, porque perde essa grande alavanca para a economia, que é o agronegócio. Aí, então, ela se mostra um pouco mais frágil e mostra a realidade dela, né? Porque depende muito do agro, o agro é muito forte. E tu sabe que, por exemplo, no caso do agro, é diferente da indústria, né, ou do comércio, mas mais a indústria, ainda falando de taxa básica de juros, a indústria, ela tem que fazer investimentos e com uma taxa básica de juros mais alta, esses investimentos, eles se retraem bastante. Então, acredito que isso é o que vai agora aparecer mais. Os efeitos maiores da taxa básica de juros alta, a gente não tendo aí esse reforço, podemos dizer assim, do agronegócio. Só para a gente fazer um fechamento, então, o Banco Central liberou hoje o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, chamado IBCBR. Os economistas ali, consultados pela Reuters e alguns bancos, davam um valor zerado agora para esse mês.
ele veio com uma queda de 0,7, né? Menos 0,7, vamos enfatizar isso. Desazonalizada ali, o agro veio com uma queda de 4,2, a indústria com uma queda de 0,5, serviço zerado também, impostos com uma queda de 1% e o IBCBR ex-agropecuária com uma queda de 0,3. Então, mostra um pouco ali desse comportamento, talvez a economia um pouco mais estabilizada, né? Trazendo produto potencial e efetivo, uma coisa mais próxima, e fazendo com que o processo inflacionário talvez diminua um pouco, né? Acho que são essas informações que a gente tem para o dia de hoje, né, Moisés? Por enquanto é isso aí. Claro que a gente fica de olho aí em tudo que está acontecendo, né? E a gente entra a qualquer momento aí para trazer mais análises e informações a respeito da economia, dentro do fato econômico. Isso aí. Grande abraço, um abraço a todos. Fui. Até mais.